Por que existe diferença entre os resultados? Por que na internet a gente encontra reações bem mais impactantes, com bem mais produção de espuma e bem mais rápido do que a que a gente faz utilizando água oxigenada encontrada no comércio? Teria algum reagente secreto que não é revelado? Não, e eu tenho a resposta, mas só vou falar após a vinheta. Você é professor de química, é? Você sabe fazer uma bomba, não sabe? E uma bomba de gás? Uma bomba de gás você sabe, não sabe? Ia ser hilário. E metafetamina? Você sabe fazer metafetamina? Não, sei não. Mas quando a gente fala em experiência, olha só que interessante quando a gente mistura vinagre com bicarbonato de sódio. Quer ver? Não, é interessante, quer ver? Vem aqui, volta aqui, cara. Acho que quem é professor de química com certeza já se deparou com alguma realidade dessa. Os alunos chegando na sala de aula com todo aquele pique, com toda aquela animação, falando de uma experiência que viu aí na televisão, e a gente jogando um balde de água fria, dizendo que não é possível fazer experimento porque não tem reagente A ou B. Sei que vários experimentos podem ser feitos aí com materiais alternativos ou de baixo custo encontrado no comércio. Porém, esses experimentos não despertam tanto interesse por parte do aluno. Eles acham mais interessante aqueles que existem alterações de cor, aqueles que existem formação de fumaça, explosão, e isso desperta muito mais interesse neles. E um desses experimentos é exatamente a pasta de elefante, apresentada aí na introdução do vídeo e muito falada por eles. Mas por que existe uma diferença entre o que a gente faz e o que existe aí publicado na internet? Teria realmente algum reagente a mais que não é publicado, além do iodeto de potássio, detergente e água oxigenada? Pode ser, tem tanta coisa aí na internet de caráter duvidoso, não é? Mas não é o caso. O que ocorre é exatamente quando se fala na água oxigenada. A água oxigenada que a gente compra no comércio, ela é diferente da água oxigenada utilizada nesses experimentos. Mas eu vou te explicar aqui apresentando o experimento. Aqui eu tenho duas provetas de 100 ml. Vou acrescentar detergente na mesma quantidade. Corante, 2 gotinhas em cada. E agora eu vou acrescentar a água oxigenada, dessa que a gente encontra no comércio, colocar 20 ml. E dessa que a gente compra em casas especializadas, também a mesma quantidade, 20 ml. Mesma quantidade de detergente, mesma quantidade de corante, mesma quantidade de água oxigenada. O que muda é que essa água oxigenada é a que a gente encontra facilmente no comércio, e essa já encontra em casas especializadas. Então vamos lá. E aí entra o nosso catalisador, o iodeto de potássio. Quando a gente coloca um pouquinho de iodeto de potássio na solução, olha o que acontece. Eu vou até inclinar um pouco aqui a câmera para você ver melhor
a reação. Isso é o que acontece na água encontrada no comércio. E isso é o que acontece na água que a gente encontra aí em algumas casas que vendem produtos químicos. Sei que você deve estar se perguntando agora, quer dizer que eu aguardei o vídeo até agora para ver essa reaçãozinha pequena, sem nada de espumas espalhadas aí por todo canto? Claro que não, eu vou me divertir bastante fazendo esse experimento. Mas antes de ir para a parte prática, é necessário que a gente conheça o que realmente acontece, o que é que justifica a diferença entre um experimento e outro e principalmente quais os cuidados que a gente deve ter com esse reagente que é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. O que explica a espuma é exatamente a água oxigenada, que apresenta a fórmula H2O2 como vocês estão vendo. É quase a fórmula da água, mas com um oxigênio a mais. Essa substância, ela facilmente sofre decomposição formando água e oxigênio. O que a gente percebeu no experimento é que em uma situação há um desprendimento de oxigênio bem mais agressivo, bem mais forte do que no outro. E o que é que justifica isso? É porque quando a gente compra a água oxigenada no comércio, o máximo que a gente encontra é a água oxigenada 40 volume. Essa mesmo que foi utilizada no experimento, ela é 10 volumes. Já aqui dá um resultado mais rápido, existe uma liberação de espuma bem mais forte do que no outro, é uma água de 200 volume. Essa água a gente não encontra tão facilmente, é necessário que a gente compre em algumas empresas que trabalham especificamente com a venda desses produtos. De uma maneira bem simples, bem clara, eu vou tentar falar para você qual é a diferença que existe entre a água oxigenada 10 volume e a água oxigenada 200 volume utilizadas aqui no nosso experimento. A água 10 volume trata-se de uma água onde 10 litros de oxigênio são comprimidos a 1 litro. Olha lá, 10 litros de oxigênio são comprimidos a 1 litro dessa substância. A 200 volume, no lugar de ser só 10 litros, são 200 litros de oxigênio, olha a diferença, comprimidas a 1 litro dessa substância. Daí a diferença. É por isso que realmente existe um desprendimento maior de oxigênio na água 200 volume do que na 10 volume. E qual o papel das outras substâncias nesse experimento? O detergente é utilizado para dar espuma, o corante para dar cor e o iodeto de potássio ele é utilizado como um catalisador. Você sabe o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que atua acelerando a rapidez de uma reação. Como eu falei, a água oxigenada sofre decomposição, formando água e oxigênio. Esse processo ocorre naturalmente. Para isso, é necessário apenas que você abra o frasco ou deixe ele dentro de um frasco transparente. Mas o iodeto de potássio acaba acelerando esse processo. Quando você coloca o iodeto de potássio, o oxigênio já sai bem mais rápido do que ocorreria naturalmente. Daí o nome catalisador. Mais uma vez, uma substância que atua acelerando a rapidez de uma reação química. Vamos aos experimentos agora? Calma aí, só mais uma informação e a gente vai partir para os nossos experimentos. Mas a ideia é o seguinte: trabalhar com peróxido de hidrogênio ou água oxigenada exige alguns cuidados. Apesar dessa substância não ser inflamável, ela acaba sendo um pouco corrosiva, necessitando aí que a gente utilize luvas e óculos de proteção. Isso é justificável quando você vê o seguinte:
Algumas pessoas usam essa água oxigenada para clarear o pelo. Quando você coloca essa água oxigenada na pele, é necessário que pouco tempo depois já faça uma lavagem, porque ele começa a irritar a pele. Agora imagina bem trocar uma água 10 volume por uma água 200 volume. O efeito é bem mais agressivo. Então daí a necessidade realmente da gente estar com jaleco, com óculos de proteção e com luvas aí para a nossa segurança. Agora, sabendo o que acontece, como explicar essa reação, sabendo os cuidados que a gente deve ter com a água oxigenada, vamos à prática, que é a parte que muita gente aí estava esperando. Então é isso, depois dessas imagens lindas que vocês viram, a gente encerra aqui mais um vídeo no canal Ao Encontro da Química. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e fique por dentro de assuntos como esse e outros que vão ao encontro da química. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.